que é Estado? Já falei anteriormente. Estado, política, Estado com letra maiúscula. Significa uma organização política dotada de soberania. O que significa? É um Estado onde outros Estados ali não interferem, onde há uma soberania do Estado. Então, até alguns séculos atrás, as cidades-estados eram preponderantes. Hoje, nós falamos os países. Então, antigamente, nós tínhamos, por exemplo, Atenas, Esparta, vocês estudaram isso. Que elas tinham uma organização menor, um pouco diferente, e que eram preponderantes. Nossa ideia de Estado-nação, tá, dos países, essa organização em que a gente vive atualmente, é muito recente. É dos últimos séculos, né? Esse enorme país, por exemplo, chamado Brasil, isso é uma questão dos últimos séculos. Historicamente, o ser humano, em geral, não vivia em estados tão grandes. Ele vivia, sim, em sociedades, mas sociedades, em geral, menor, comunidades bem menores. Menores que Erechim, por exemplo, que tem 100 mil habitantes. Então, houve toda uma construção até chegarmos nos estados nacionais. Os estados nacionais, eles são um produto basicamente entre o século XIX e o século XX, né, as formações dos estados nacionais. Isso vocês viram em história política contemporânea, história política moderna também, quando vocês estudaram história, né? Então, está ali a origem da formação dos estados nacionais. Qual que é uma definição de Max Weber, né? Uma definição weberiana. O Estado é aquele que possui o legítimo monopólio do uso da força. Por que o legítimo? Como eu disse para vocês, se uma pessoa mais forte que vocês bater em vocês na rua para assaltar, ela tem legitimidade para isso? Não, ela não tem. Ela pode, ela tem um potencial. Ela tem um potencial físico maior que o teu. Correto? Se lembrando do que eu disse no vídeo anterior. Mas ela não tem a legitimidade. Então o Estado tem que ter legitimidade. Se não tem legitimidade, não é legítimo, não é Estado. O monopólio significa o quê? Que é o Estado aquele que tem um último fim, né, no último instrumento para utilizar a força. Ele que tem o monopólio da força. Nenhum outro pode utilizar senão o Estado brasileiro, senão segundo as nossas leis, né, para te prender, por exemplo. Então, essa é uma definição weberiana. Organizações criminosas, elas possuem uma força coercitiva forte, vocês concordam comigo? Crime organizado, enfim, mas elas não rivalizam com o Estado, em geral. Claro, há exceções. A maior exceção na América Latina, que eu me lembre, e até tem no Netflix, é sobre a vida de Pablo Escobar, né? Traficante colombiano que aterrorizou, digamos assim, de certa forma, o Estado colombiano. Acredito que foi entre as décadas de 80 e 90, até a sua morte. No caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, a gente sempre fala, né? O Rio de Janeiro tem organizações criminosas mais avançadas, enfim, que muitas vezes rivalizam, né, com o Estado em certo sentido. Já numa definição marxista, o Estado é um produto do antagonismo inconciliável das classes. Isso é uma frase, tá, de Marx, que Lenin, e vocês vão estudar comigo isso em Teoria Política 3 com mais calma. Os marxistas acham que o Estado existe porque há uma disputa de classes e ali se forma um Estado, senão não haveria necessidade desse Estado. Pelo menos no marxismo mais clássico. E aí a grande questão é, a classe dominante é quem manda? É ela quem determina os processos políticos mais importantes? Existe um debate bastante polêmico nas ciências sociais sobre isso. Eu, pessoalmente, acredito num meio termo. Tá, pessoal, existe, como eu falei para vocês, sim, uma influência bastante grande do poder econômico sobre eleições, sobre a política, sobre os políticos de maneira geral, mas também o fato é que também não é uma determinação tão grande, ou seja, também a riqueza,
o dinheiro e o capital não são determinantes para as nossas escolhas políticas. Ou seja, nem tudo o dinheiro compra. Só que o Brasil é um país extremamente desigual. Está sempre entre os 10% mais desiguais do mundo em qualquer ranking que a gente for fazer aí nos últimos 50 anos, dos países que têm essa disponibilidade desses indicadores de desigualdade. Então, isso torna mais difícil a situação brasileira, porque justamente tem muitas pessoas pobres, que não têm capital, ou seja, não têm capacidade de influência nenhuma, e tem pessoas que têm mais dinheiro, e utilizam muitas vezes desse dinheiro para influenciar politicamente algumas decisões, né? Um exemplo clássico no Brasil que a gente fala que quem tem melhor poder financeiro consegue, por exemplo, contratar melhor advogado e consegue trabalhar com melhores prazos na advocacia, né? Ou seja, ao se defender. Então eles não são produto daquelas mesmo conjunto de criminosos que lotam as cadeias brasileiras que não têm aquelas mesmas oportunidades de defesa. E esse debate vai se estender muito ao longo do curso. Nós vamos ter tempo de voltar e revoltar muitas vezes, voltar nesse debate, tá? Mas isso é importante porque a gente está falando aqui de Estado, então, de certa maneira, né, num sentido mais clássico, onde é que o Estado se materializa? Ele se materializa nas organizações políticas, ou seja, nos políticos, presidente, ou não é presidente, é primeiro-ministro, enfim, eu estou falando aqui de uma maneira mais abrangente, é prefeito, é governador, tá? É vereador, é deputado. Então o Estado brasileiro ele se organiza de uma certa forma, que mais tardiamente eu vou mostrar com um pouco mais de calma como é que é a organização política brasileira, não nessa aula. Também ele se materializa nas leis, ou seja, quando uma lei é implementada, tu tem que seguir ela. Como eu disse para vocês no exemplo anterior, existe uma lei de código, um código de trânsito brasileiro. Tu não pode exceder certos limites de velocidade, porque a penalidade é multa e pontos na carteira. Existe uma materialização do Estado, onde aqui eu sou um pouco da voz do Estado, porque eu sou um professor, eu sou um servidor público. De certa forma, eu sou um burocrata. Tá? A burocracia pode ter dois sentidos, um sentido mais geral, onde eu não estou incluído, que é aquela burocracia que faz diferença, ou todos os funcionários públicos, como eu sou um funcionário público federal. Então, de certa forma, o Estado está se materializando em mim, que me paga para passar conhecimento para vocês, ok? Mas, aonde é mais visível o Estado, professor? É na força policial. Por quê? Porque lembrem-se do que eu falei em relação a todos os teóricos da política, uma coisa eles vão convergir para dizer para você sempre. Olha, se você quer saber aonde existe poder político, olhe para a força policial e principalmente para a força militar. Por quê? Porque é ela que vai determinar, em caso de briga, em caso de um conflito, é ela que determina, em certo sentido, como é que vai se dar essa disputa, quem sairá vencedor, né? Então, qualquer Estado tem que ter uma força coercitiva, senão não é Estado. Porque ele não consegue, em um conflito entre seres humanos, administrar esse conflito. Lembrem-se disso. Tem que ter força física, força coercitiva. Para terminar a nossa primeira aula assíncrona, eu quero que vocês realizem um texto dissertativo, ou seja, um texto escrito, tá? Entregue por e-mail, sobre qualquer organização política que vocês quiserem descrever. Nós vimos organizações políticas maiores, como Presidência da República, Governo de Estado, Prefeitura. Pode ser uma organização política que é uma instituição, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores. Pode ser uma instituição política menor, né? Até mesmo uma agência de algum governo, o INSS, quem sabe, né? E descrever as características dessa organização política, tá? Ou seja, eu quero que vocês busquem, né, por meio da palavra de vocês, tá? Entre 20 a 30 linhas eu quero, ou seja, uma página somente, descrever essa organização política.
ok? O que vocês entendem por essa organização política? O que é para vocês organização política? E descrever um exemplo, exemplificar através de uma organização que vocês queiram descrevê-la, ok? Lembrem-se, eu quero bem escrito, essa é uma atividade que vale, né, pontuação para vocês, que vale nota para vocês ao longo do semestre. Então eu quero que façam bem feito, com calma, né, revisem bem e depois que estiver tudo bem revisado, me encaminhem por e-mail. Ok, pessoal? Então, obrigado. Então, essa foi a nossa primeira atividade assíncrona no dia 13 de outubro. Abraço e boa aula a todos.